Bom dia, de regresso a mais um vídeo relativo a revisões de aulas de prato de estatística. Hoje vamos falar sobre como decidir relativamente a testes de hipótese sobre parâmetros com base no valor P. E de certa forma este vídeo é a continuação do vídeo anterior, em que nós vimos como é que tomamos uma decisão relativamente à validade de uma hipótese H0 face à informação amostral, com base nessa altura no nível de significância. Portanto, vamos só recordar o que nós vimos brevemente. Se eu tiver um teste de hipóteses, tenho uma variável aleatória x que designa a característica de interesse sobre a população. Esta variável aleatória x tem determinada distribuição, que eu vou chamar D, que depende de um parâmetro θ desconhecido. E o objetivo é, eu vou recolher uma amostra, x, com uma determinada dimensão, e obviamente para uma amostra eu posso calcular as quantidades que eu quiser. Em particular eu posso considerar a média amostral, x barra, e posso também calcular a variância amostral corrigida. A corrigida é a que é dividida por n-1. Ok. Portanto, o meu objetivo é testar um valor para θ. Portanto, eu vou testar se o θ, tal parâmetro desconhecido, é igual a θ0. E agora, sob a hipótese alternativa, posso ter várias. Posso ter uma hipótese bilateral, ou posso ter, portanto, para o mesmo H0, posso ter uma hipótese unilateral à esquerda e posso ter uma hipótese unilateral à direita. E o que nós vimos no vídeo passado é que é fornecido o alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, e que não é mais nem menos que a área da zona de rejeição. E com base na informação que temos e no que pretendemos testar, nós conseguimos concluir sobre a validade ou não da hipótese H0 face à informação que consta da amostra. Vamos ver aqui um pequeno exemplo, muito rápido, e que eu estou agora a propor e, portanto, não fiz nenhuma conta. Suponham que x tem uma distribuição Bernoulli de parâmetro P, que eu recolho uma amostra de dimensão 100, para a qual a média amostral é, por exemplo, 0.3. 0.3 não, vou fazer uma conta certa. Okay. Suponham também que eu quero testar para alfa igual a 5%, se o P é igual a 0.6, por exemplo, ou se, pelo contrário, é, por exemplo, menor que 0.6. Ok? Portanto, aqui está, temos exatamente o mesmo contexto inicial, tem uma variável aleatória com distribuição conhecida, mas que depende de um parâmetro, que neste caso é o P, que é desconhecido. Tenho uma amostra de dimensão 100, para a qual eu consigo calcular alguma informação, em particular a média amostral, e vou testar se o P é igual a 0.6, contra a hipótese alternativa de P menor que 0.6, para o nível de significância de 5%. Portanto, com estas condições, nós sabemos que a variável fulcral é x barra menos P, raiz quadrada P1 menos P sobre N, tem uma distribuição aproximadamente normal 0,1. Portanto, daqui decorre que a estatística de teste é chegar à variável fulcral e substituir o parâmetro desconhecido, que neste caso é P, por o valor que está em H0, que é 0.6. Portanto, o N é 100 e, portanto, sobre H0, e é necessário pôr que é sobre H0, tem uma distribuição
T. E agora, com os dados amostrais, eu consigo calcular, portanto, o x barra foi 0,5 menos 0,6 sobre raiz quadrada de 0,6 vezes 0,4 sobre 100. E como eu não preparei o exercício, vão-me dar um segundo para eu fazer aqui uma conta muito rápida. Ok? Portanto, 1,6 dividido por raiz quadrada de 0,6 vezes 0,4 dividido por 100. Okay, portanto, isto dá menos 2,04. Vamos manter apenas duas casas assim. Ok. Portanto, até agora não utilizei a informação toda, em particular, não utilizei como é que é a forma do H1 e como é que é, qual é o valor do alfa. Vou fazê-lo agora, portanto, para a região de rejeição. Portanto, até agora isto é matéria, não é matéria nova, é matéria que consta no vídeo anterior. Portanto, a minha estatística de teste tem uma distribuição aproximadamente normal. Uma distribuição normal tem este formato. A minha hipótese H1 é para valores de parâmetro menores que 0,6, portanto faz sentido que a minha região de rejeição seja desta forma. Vou rejeitar para valores menores que um dado valor A. E qual é esse valor A? Eu sei que, uma vez que fixei que o alfa é 5%, significa que a área, que está aqui a cor de rosa, tem área alfa, que é 0,05. Portanto, aqui tenho uma área 0,95 e aqui tenho uma área 0,05. Ou seja, este A fica automaticamente definido como sendo aproximadamente, porque eu aproximadamente aqui, porque a minha variável fulcral e a estatística de teste têm distribuição aproximadamente normal, porque isto é uma consequência do teorema do limite central, portanto é aproximadamente o φ menos 1 de 0,05, isto é, o A é um quantil. Então vamos ver, no meu caso eu vou ver a tabela, porque eu não tenho máquina para fazer isto. Portanto, vamos ir aqui na tabela. Vamos à tabela de quantis da normal. Deixem-me só apagar isto. E, portanto, o que é que eu quero? Eu quero o quantil de probabilidade 0,05. Tudo o que sejam quantis menores que 0,5 são consultados nesta zona da tabela e os valores que eu observar aqui tenho que pôr o negativo, porque um quantil de probabilidade de uma normal 0,1, um quantil de probabilidade menor ou igual que 0,5 é um valor menor ou igual que 0. Portanto, eu quero 0,05, o 0,05 está aqui, terceira casa decimal está aqui, portanto é este valor, menos 1,6449. Ok, então vamos colocar aqui o valor menos 1,6449. Ok? Portanto, a minha decisão é rejeitar H0 se o valor observado da estatística for menor que menos 1,6449, que é o caso, não é? Portanto, o T0 está aqui, portanto, ou seja, para esta amostra e para um nível de significância de 5%, H0 deve ser rejeitado. Okay? Portanto, isto foi o teste, a forma do teste que nós vimos ontem. Portanto, o que nós queremos ver hoje é como é que nós podemos tomar esta decisão sem necessariamente fornecer o nível de significância. Reparem que, por exemplo, aqui neste exemplo, eu consigo até tornar a decisão um bocadinho mais geral.
que acontece é que, se eu aumentar o meu nível de significância, o que vai acontecer é aumentar o nível de significância significa que eu quero que esta área seja maior. Para que esta área seja maior, o que vai acontecer é que o A vai deslocar-se para a direita. Portanto, na verdade, eu posso já dizer que a decisão, de uma forma até mais geral, é que H0 deve ser rejeitada para qualquer alfa maior ou igual que 5%. Ok? Bom, portanto, a questão é qual é o menor alfa para o qual H0 é rejeitado. E isso é o valor P. Portanto, a definição, vamos ver a definição de valor P. O valor P é o menor nível de significância a partir do qual H0 é rejeitado. Bom, vamos ver o que é que significa isso. Por exemplo, aqui neste exemplo, eu vou dar esta, copiar a forma, o gráfico. Ok. Portanto, neste exemplo, o que acontece é, se eu quiser ver o menor nível de significância a partir do qual H0 é rejeitado, ora, se o meu alfa for tal que a minha... Aqui seria bom eu ter aqui um vídeo. Se o meu A estiver aqui, não rejeita H0, não é? Porque se a minha área de rejeição começar só aqui, então o T0 está na área de aceitação e, portanto, não rejeito. Portanto, notoriamente que este valor é demasiado pequenino. Bom, então o que é que vamos fazer? Vamos empurrar um bocadinho mais o A. E, na verdade, a primeira altura em que eu vou rejeitar H0 é quando o A coincide com o T0. E isso vai ser exatamente o meu valor P. Portanto, o meu valor P, que eu vou fazer a verde, é esta área aqui, em que, pela primeira vez, a fronteira entre a aceitação e a rejeição coincide com o valor zero, com o valor T0. Este A passa a ser o T0, vou pôr um A estrela. Okay? E isto é o valor P, portanto aqui é o valor P. Ou seja, neste exemplo que nós vimos, o meu T0 era menos 2,04. Então, o valor P é a área, já não é um quantile, porque é a área à esquerda do ponto T0, portanto é a área ao φ no menos 2,04. Novamente aqui é um aproximado, porque a distribuição da variável fulcral na distribuição aproximada. Portanto, eu tenho que ir à tabela da função de distribuição da normal e ver qual é este valor, que já agora, como já só está tabelada para valores positivos, eu tenho que ir ver qual é o valor da função de distribuição no ponto 2,204. Então vamos fazer isso. Portanto, não é na tabela de quantis. A tabela de quantis eu utilizo quando eu estou a tomar uma decisão com base no nível de significância, alfa. Se eu quiser tomar uma decisão com base no valor P, eu tenho que fazer através da tabela da função de distribuição. Então, deixem-me só apagar isto. Bom, não interessa. Portanto, é o 2,04 que eu ando à procura. Portanto, o 2,04 é a luz por aqui. Portanto, é o 0,9793. Que eu vou pôr agora um menos isto. Ok? Portanto, 2,04, 0,9793. Isto é o valor P, que dá,
aproximadamente, até que isto dá, melhor fazer aqui a conta, senão já sei como vou enganar. Depois vou ter, portanto, aproximadamente, não dá aproximadamente, dá igual a 0.0204. Portanto, a decisão, enquanto que aqui a decisão, com o nível de significância for rejeitar H0 para o nível de significância de 5%, na verdade, pelo menos sabemos que ela deve ser rejeitada para qualquer alfa maior ou igual que 5%, na verdade eu aqui consigo ser um bocadinho mais específica. Portanto, a minha decisão é que H0 deve ser rejeitada qualquer que seja o alfa maior ou igual que 2,07%. E aqui eu sei exatamente, portanto, se me derem um valor de 1%, eu sei, por exemplo, que não rejeito, enquanto que aqui, se não for, eu só sei que rejeito para alfas maiores ou iguais que 5%. Se me derem um alfa, por exemplo, igual a 1%, eu vou ter que refazer o teste, porque vou ter que recalcular este A para ver se o T0 é inferior a A ou não. Portanto, enquanto que aqui eu sei tomar a decisão para qualquer valor de alfa, ok? Por exemplo, em particular, isto significa que H0 é rejeitada para alfa igual a 5%, ou seja, coincide, obviamente, com o resultado que nós tínhamos visto construindo o teste com base no nível de significância, mas agora sei um bocadinho mais, sei que H0 não é rejeitada para alfa igual a 1%. Conclusão que eu não sabia antes de ter calculado o valor P. Portanto, vamos fazer um paralelismo agora, em geral, em relação ao nível de significância e ao valor P. Portanto, a minha situação inicial é comum, só que eu não tenho o alfa, ok? Portanto, em geral, o que nós vamos ter é, eu tenho uma variável aleatória x com distribuição, e já agora, vamos pôr aqui ao lado, eu só tenho dois casos, ou D é a distribuição normal, ou D é a distribuição Bernoulli. Portanto, estes são os únicos casos para os quais vos pode ser pedido exercício, embora haja testes de hipótese para outras distribuições e para outras situações. Mas esta é a que faz parte do programa. Portanto, eu tenho uma hipótese, desculpem, tenho uma variável aleatória com distribuição conhecida, mas um ou vários parâmetros são desconhecidos. E vou querer testar se o θ é igual a θ0 contra a hipótese alternativa, e novamente aqui pode ser o θ diferente de θ0, isto depende do exercício. Então, tenho aqui um erro. Ou o θ é menor que θ0, quer dizer, não tenho que fazer todos estes testes, isto depende do exercício, ok? Mas reparem, é importante especificar qual é a hipótese H1, porque a forma da região de rejeição depende do H1, como nós vimos aqui neste exercício. Ok, portanto, tenho isto e tenho isto. Agora, independentemente de eu ter o nível de significância ou não, eu, a partir disto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar a variável fulcral. E ao indicar a variável fulcral, significa que, então, sabemos qual é a estatística de teste e podemos também calcular o valor observado, que é um valor mesmo, não tem distribuição nenhuma, o valor observado da estatística de teste. Portanto, isto é o que anteriormente eu designei por T, que tem uma determinada distribuição, consoante o caso em que nós estamos, e eu recordo que vimos isso no vídeo passado sobre os testes de hipótese com nível de significância. Depois tenho o valor T0, que tem uma determinada distribuição, que é a mesma da variável fulcral. A única coisa é que eu vamos
que vamos substituir o parâmetro desconhecido pelo valor que está em H0 e depois tenho um valor que não tem uma distribuição. Muito bem. Portanto, até aqui é comum, seja um teste com o nível de significância, seja um teste para o valor P. Bom, a região de rejeição, ou a forma da região de rejeição, também é idêntica. Portanto, região de rejeição. Mas só a forma é que é idêntica. Vamos supor que aqui é um pouco difícil fazer no caso geral. O que eu queria dizer é que agora a forma da região de rejeição depende também da distribuição da variável fulcral e depende da hipótese H1. Portanto, se calhar o melhor é pormos para todos os casos. Portanto, deixem-me só aqui pôr. Vamos ter os casos 1, que é eu tenho uma distribuição normal e para esta distribuição normal eu quero um teste para μ com sigma quadrado conhecido. Vou ter este caso. Vou ter o caso para μ com sigma quadrado desconhecido. E vou ter também o caso para sigma quadrado com μ desconhecido. Depois ainda tenho o caso Bernoulli, mas já lá vamos. Portanto, se for este o caso, se calhar eu vou pegar isto para aqui. O que eu tenho é, se for alfa dado, portanto, o nível de significância, e vamos fazer para uma hipótese H1, por exemplo, bilateral, ok? Se for unilateral, o procedimento é parecido, só que, obviamente, tem que ter em conta a forma como é a hipótese H1. Portanto, senão não consigo fazer isto tudo. Vamos supor que a minha hipótese alternativa é θ menor diferente de θ0. Qualquer coisa assim. Ok, portanto, se o alfa for conhecido, e vamos fazer também o valor P. Portanto, se o alfa for conhecido, o que eu sei é a área da zona de rejeição. Então, se eu sei a área da zona de rejeição, eu sei que neste caso, a minha estatística de teste tem distribuição normal. A região de rejeição é bilateral, neste caso, okay? Porque eu estou a assumir que o H1 é para tetas diferentes de θ0. E se o alfa é conhecido, então eu sei que aqui esta zona tem área alfa sobre 2, esta tem área alfa sobre 2, a zona de aceitação tem a área 1 menos alfa, e portanto o que eu tenho que encontrar são estes pontos aqui, ok? E eu vou chamar, já sabemos que eles são simétricos, eu vou chamar aqui o ponto A e o ponto menos A. E portanto, neste caso, deixem-me só tirar isto mais um bocadinho para aqui, o que eu sei é que o A é o φ menos 1 de 1 menos alfa sobre 2, e portanto eu vou rejeitar H0 se o T observado em módulo for maior que este valor A. Portanto, o que eu não sei é, com a área de significância, eu sei a área da zona de rejeição, não sei qual é a fronteira entre a aceitação e a rejeição, mas tenho informação suficiente para calcular e, portanto, calculo recorrendo a uma tabela de quantis, neste caso da normal, e, portanto, tenho a minha regra. Ok? Bom, isto é o que eu faria se o alfa for conhecido. Se o alfa não for dado, então eu tenho que decidir com base no valor P. E então a decisão, ou a forma da região de rejeição é idêntica. Perdoe isto demasiadamente mal feito. Portanto, esta parte é exatamente igual ao que fizemos se for um nível de significância. E agora, ao invés de fixar a área e de encontrar os pontos que fazem a separação entre a aceitação e a rejeição, vou fazer ao contrário. Eu vou fixar, portanto, a região de rejeição também vai ser bilateral, mas vou fixar a fronteira de acordo com o valor observado da estatística de teste. Portanto, eu vou escrever assim.
que é para não ter que separar se o T0 for positivo ou negativo. E nesse caso, portanto, estes pontos são conhecidos, o que eu não sei é a área, esta área aqui. Reparem que, de certa forma, não é a forma mais correta de dizer isto do ponto de vista matemático, mas digamos que eu penso que percebem se eu disser que tomar uma decisão com base no nível de significância ou tomar uma decisão com base no valor P é uma espécie de dois problemas duais. Enfim, aqui a dualidade é um bocadinho, mas é o que nós às vezes interpretamos na linguagem corrente do dia a dia. Portanto, isto é o valor 1 menos P, portanto aqui tenho P sobre 2, aqui tenho P sobre 2, e portanto o que eu quero é determinar este P. Portanto, eu sei que P sobre 2 é igual ao valor da função de distribuição, já não é um quantil, no ponto menos T0. Ok? E nesse caso a decisão é rejeitar H0, qualquer que seja o alfa, maior ou igual que este P. E se quiserem ponham antes aqui que o P é igual a 2 vezes isto. Ok? Portanto, enquanto que no nível de significância, quando eu faço o teste e construo a região de rejeição, se agora me mudarem os valores amostrais, eu consigo à mesma tomar a decisão, mas posso não conseguir tomar a decisão mudando o nível de significância. Aqui ao contrário, o valor P depende intrinsecamente dos valores observados na amostra. Se agora me derem outra amostra, eu vou ter que recalcular o valor P. Mas em contrapartida, ganho pelo facto de conseguir decidir para qualquer nível de significância, enquanto que aqui só consigo decidir para um subconjunto dos valores do nível de significância. Okay? Bom, e exatamente o mesmo procedimento para os outros testes. Por exemplo, se eu tiver a fazer um teste de hipótese para mim, o sigma desconhecido, o que vai acontecer é que a minha estatística de teste tem distribuição T, mas deixa-me mudar a cor, mas na essência o que nós fizemos neste caso anterior é a mesma coisa, portanto, se eu for alfa conhecido, quando eu digo conhecido é se for fornecido, se for aqui o valor P, a estatística teste também é simétrica, a única coisa é que tem um gráfico ligeiramente ou não, dependendo do número de graus de liberdade mais achatado, tudo é normal, e portanto é exatamente a mesma coisa. Eu tenho, fixo aqui esta minha área. Portanto, aqui tem área alfa sobre 2, 1 menos alfa, e novamente o que eu não sei aqui são os pontos em que se faz a fronteira entre a rejeição e a aceitação. Se vocês chamarem estes pontos, os pontos menos A e A, o A vai ser não o quantil de uma normal, para o qual nós temos a notação reservada de φ menos 1, mas sim o quantil de uma T com n menos 1 graus de liberdade e é o quantil de probabilidade 1 menos alfa sobre 2. E, portanto, novamente aqui, eu devo rejeitar H0 se o T0 em módulo for maior que este A. Portanto, a diferença com o teste anterior é que o teste anterior eu fui ver o quantil de uma normal, porque a minha estatística de teste tem distribuição normal, enquanto que aqui eu vou ver o quantil de uma distribuição T. A mesma coisa no caso do valor P. Portanto, a minha estatística de teste tem distribuição T. E agora o que eu vou fazer? Vou fixar o valor T0 aqui em módulo. E, portanto, o que aqui acontece é, não sei quanto é que é esta área. Eu sei que esta é menos P. Portanto, o que aqui nós vamos ter é que 1 menos P sobre 2 é igual à função de distribuição de uma T com n menos 1 graus de liberdade neste ponto T0. E, portanto, aqui tiramos o T e, portanto, vai ser rejeitar
H0 se o T0 observado, desculpem, vou repetir o que estava, para qualquer alfa, vou rejeitar agora a zero, qualquer que seja o alfa maior ou igual que P. Por último, em relação à população, a população normal, se eu quiser fazer um teste de hipótese para sigma quadrado com o meu desconhecido, a minha estatística de teste tem distribuição Q quadrado, eu aqui até, portanto, aqui vamos fazer, sim, pode ser assim. Portanto, vou fazer, neste caso é mais simples para vocês perceberem, se eu fizer a hipótese alternativa de sigma, por exemplo, maior que sigma zero. Pode ser ou maior ou menor, também pode ser diferente, mas é mais fácil se vocês perceberem com este caso. Portanto, vou tomar com alfa conhecido e com o valor P. Portanto, se o teste for deste estilo, atenção que uma Q quadrado não é simétrica, nem toma valores negativos, portanto é uma distribuição deste formato. E, portanto, eu vou, se a minha hipótese alternativa for θ maior que θ zero, sigma maior que sigma zero, isto muda consoante a hipótese H1, mas vamos fazer desta forma. Portanto, o que eu vou fazer é, neste caso, vou usar o cor-de-rosa, eu vou rejeitar H0 para valores elevados, portanto, eu vou-vos dar, esta é a área alfa, isto é 1 menos alfa, e, portanto, o que é desconhecido aqui, novamente, é este ponto. Este ponto eu vou chamar A. O que é o A neste caso? O A é um quantile, portanto é um F menos 1, uma Q quadrado com N menos 1 graus de liberdade, 1 menos alfa. E, portanto, o que eu vou fazer é rejeitar H0 se o T observado for maior que A. Da mesma maneira, se for com base no valor P, o que eu vou ter aqui é, eu vou fixar, aqui é o valor observado, e o que eu não sei é a área. Portanto, este aqui é o alfa, que eu não sei. Okay? E, portanto, nesse caso, o valor P, aqui, vamos chamar-lhe aqui P, não alfa. Portanto, 1 menos P é igual a função de distribuição de uma Q quadrado com N menos 1 graus de liberdade no ponto T0, e, portanto, eu vou rejeitar H0, qualquer que seja o alfa maior ou igual que o P. Portanto, isto é para populações normais. Se o vosso teste for para uma população Bernoulli, se o x tiver distribuição Bernoulli parâmetro P, então, nesse caso, eu só tenho um teste e, portanto, a minha estatística de teste eu sei que tem distribuição aproximadamente normal. Portanto, vou ter novamente aqui o caso. Vamos pôr aqui a hipótese alternativa só para ser diferente, P menor que 1P0. Portanto, fizemos assim, tem vários casos. Tem aqui, vamos pôr assim, aliás, para isto ficar melhor, vamos pôr H0 μ igual ao μ0, contra a hipótese alternativa μ diferente μ0, portanto são estes testes. Depois este aqui, claro que pode haver outros, ok? É só para, só não consigo consigo, mas demora muito tempo estar a fazer todos os testes possíveis. Aqui eu estou a testar se o sigma é igual a sigma 0, contra a hipótese alternativa de sigma maior que sigma 0, e, por exemplo, aqui estou a testar se o P é igual a P0, contra a hipótese alternativa P menor que P0. Sim, já tem aqui três
diferentes hipóteses alternativas. Ok, portanto, tenho aqui se o alfa for conhecido versus o valor P. Claro que não tem que fazer de duas maneiras, só tem que fazer de acordo com o que vos for pedido ou de acordo com a informação que vos for dada no enunciado. Portanto, a minha estatística de teste tem distribuição aproximadamente normal. E, portanto, como eu aqui, só para exemplificar, estou a fazer a hipótese alternativa P menor que P0, o que eu estou a fazer é... Aqui é o ponto, portanto, eu quero que esta área seja alfa, conhecida, esta é a área 1 menos alfa, portanto, como já vimos nos outros casos, neste caso o que eu não sei é este ponto que separa a região da aceitação da rejeição. Então, nesse caso, o A é aproximadamente, e reparem, é aproximadamente, porque a minha estatística de teste também é uma estatística, tem uma distribuição aproximadamente normal, o φ menos 1 de alfa, e portanto eu devo rejeitar H0 se o valor observado de teste for menor que A. Se for com base no valor P, então o que eu sei é, vou fixar aqui o T0 e vou calcular esta área. Portanto, o que eu não sei é esta área aqui. Isto é 1 menos P, aqui é P, e portanto eu sei que P é aproximadamente o φ no ponto T0, e portanto eu devo rejeitar H0, qualquer que seja o alfa maior ou igual a P. Ok? Só para terminar, vamos fazer só aqui uma nota. É que se o P for muito pequeno, quando eu digo P, ou valor P, portanto P, atenção que aqui, no caso dos testes da Bernoulli, há sempre alguma confusão na vossa cabeça, porque nós temos aqui dois P's, tem o P da probabilidade de sucesso da Bernoulli e tem o P do valor P. Este é o valor P, ok? Portanto, se vos faz confusão, se calhar eu aqui vou escrever valor P. Este P não é o mesmo P do que nós estamos a testar sobre a proporção de sucessos na população. Ok, portanto, com isto, deixem-me também só escrever aqui. Portanto, pode acontecer que o valor P seja muito pequeno. O que é ser muito pequeno? Portanto, o valor P é o nível de significância a partir do qual rejeitamos H0. Tipicamente, os testes de hipóteses estão feitos para valores de alfa entre 1 a 10, 15%. Portanto, valores P muito pequeninos significa, se o P for menor que 1%, reparem, se o P for menor que 1%, significa que eu posso rejeitar H0, qualquer que seja o nível de significância, maior ou igual que esse valor. Esse valor é muito pequenino, portanto, isto significa, na prática, que a hipótese H0 vai ser rejeitada para os níveis usuais de significância. Mas isto é se o meu P for muito pequeno, ok? Portanto, não é para todos, é se for muito pequeno. E muito pequeno é, vamos decidir que é P's menores que 1%. Pelo contrário, se, isto é um se, porque pode acontecer que nenhuma destas condições seja válida. Se o valor P for muito grande, e vamos convencionar que muito grande é que o P seja maior que 15%, significa, na prática, que H0
não vai ser rejeitada para os níveis usuais de significância. Usuais de significância. Claro que pode acontecer outras situações. Eu posso chegar à conclusão que o meu P é 2,5% e, nesse caso, não consigo dizer que nunca rejeito ou que nunca aceito. Digo é que rejeito para qualquer que seja o nível de significância maior ou igual que 2,5. Portanto, esta situação, a 1 e a 2, são situações extremas que acontecem às vezes, mas que não são universais. Existem outras situações. Ok, portanto, com isto terminamos este vídeo sobre o cálculo do valor P e o próximo haverá vídeos sobre os exercícios relativos a esta matéria e o próximo vídeo de parte teórica é relativo a testes de ajustamento. Muito obrigada pela vossa presença e até breve.